Olá, tudo bem? Eu sou o Tony Gonçalves e este é o canal Doses de Sabedoria. Hoje eu vou falar um pouco sobre vendas. Aliás, eu pretendo todas as segundas-feiras conversar sobre vendas. Aos domingos à noite eu estou falando no Instagram sobre o desenvolvimento das pessoas, a valorização do ser humano. E estou falando também sobre famílias. Mas aqui, neste canal, segundas-feiras, eu vou conversar um pouco sobre vendas. Bom, para eu falar sobre venda, é necessário que eu tenha trabalhado em vendas, que eu tenha conhecido vendas. E senão vocês vão poder dizer o que você vai falar, quem é você, o que você sabe de vendas. Bom, eu tenho 83 anos de idade, daqui uns dias 84. Desses 83 anos, 38 eu passei em vendas. Eu trabalhei em vendas e eu vendi relógios de ponto. Depois disso eu vendi gasolina, lubrificantes, tal, em postos de gasolina. Depois disso eu vendi iluminação pública, iluminação esportiva, iluminação industrial. E vendi também na mesma empresa iluminação e eletricidade blindadas à prova de explosão. Sabe o que é isso? A gente vendia luminárias e aparelhos elétricos a serem instalados em ambientes que poderiam ser contaminados por gases de petróleo. Postos de gasolina, indústrias químicas de modo geral e tudo que necessitasse de uma chave elétrica precisava ser à prova de explosão, porque o ambiente poderia estar contaminado com gasolina, com diesel, com gasolina, com diversos produtos, né? Com nafta, diversos produtos. Então, nesses locais era necessário que a instalação elétrica fosse blindada à prova de explosão. Porque quando você acende ou liga uma luz ou uma chave, existe uma faísca. E se houver um ambiente contaminado, essa faísca gera uma explosão, um incêndio. Quando é colocado dentro de um invólucro que protege, aí não existe entrada de ar. Então, dentro daquele equipamento pode ter a faísca que não passa para fora. Então, isso é um equipamento blindado à prova de explosão. Existia também a prova de gases e a prova de detritos, assim, algodão, tecido, porque também a faísca dentro de uma luminária e tal, pode estar o ambiente, por exemplo, numa tecelagem, o ar, o espaço, está sempre com partículas de tecido em suspensão. Então, partículas de tecido, quando se acumulam, formam um chumacinho como algodão. Se embaixo disso houver uma faísca, isso pega fogo. Então, aí existem luminárias e equipamentos à prova de vapores, gases e pó. Esse é o pó. Então eu vendi isso. Depois, eu vendi, no segmento desse mesmo ramo, eu vendia lâmpadas e reatores. Então eu trabalhei nas maiores empresas desse ramo. E aí fui trabalhar com fios e cabos elétricos, de cobre e de alumínio. Trabalhei também nas duas maiores empresas desse ramo. Então eu tenho uma bagagem de vendas, né? 38 anos.
Nesses 38 anos eu fui viajante, eu fui vendedor praxista, eu fui chefe de vendas, eu fui supervisor de vendas e eu fui gerente comercial. E nisso eu ainda passei por um departamento onde eu era o encarregado geral de todo o sistema, porque eu abri um mercado novo, trabalhando nesse ramo, eu abri um novo mercado. E depois eu vinha a ser o responsável por esse mercado. Então aí eu era um gerente de um departamento. Então vejam, senhores, que eu devo ter alguma experiência em vendas. Essa experiência toda em vendas, trabalhei dos 37 anos até os 65. Nos 65 anos, a empresa para a qual eu trabalhava me fez parar de trabalhar, me indenizou, porque eu havia completado 65 anos e era norma daquela empresa que eu não pudesse, ou que ninguém pudesse trabalhar após os 65 anos, era obrigado a aposentar. Então eles indenizavam a gente. E aí eu passei a prestar o serviço terceirizado, como representante comercial. Portanto, eu falei que eu fui vendedor, fui viajante, fui supervisor, fui gerente comercial e fui também representante comercial. Como representante comercial, ao mesmo tempo, eu representei uma indústria de lâmpadas e reatores alemã, uma das maiores do ramo, e representava no mesmo mercado, ao mesmo tempo, para os mesmos clientes, uma indústria de cabos de cobre e de alumínio, também trabalhando para a maior empresa nesse ramo, no Brasil. Também era uma empresa de origem americana. Então, por último, como representante, eu representava uma empresa alemã e uma empresa americana. Mas antes eu fui vendedor de uma holandesa, maior fábrica de lâmpadas, de luminárias, as duas maiores eu trabalhei. Essa aqui era uma holandesa, a outra que eu trabalhei como representante e vendedor era alemã, que inclusive há pouco tempo agora foi embora do Brasil. E era uma das maiores do mundo. Tinha fábricas em diversos países. E quando veio aí a pandemia, quando começou a situação ficar feia, eles resolveram ir embora do Brasil. Assim como foi a Ford, como foram outras tantas empresas, e digo para vocês o seguinte, ainda mais algumas vão também. Então, isso tudo para mostrar para vocês que eu tenho um pouco de bagagem de vendas. Para reforçar um pouco isto, não vai aqui nenhuma falsa modéstia não, mas para demonstrar que eu tenho condição de falar sobre o assunto. Em 1980, eu fui premiado pela DVB, não pela empresa para a qual eu trabalhava, pela Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil. Eu recebi o prêmio de um dos 10 melhores. E essa empresa, ela anualmente fazia, não sei ainda se faz, ela fazia uma promoção do homem de negócios do ano, do homem de administração do ano, do político do ano, né? Do homem de vendas do ano, do gerente, do diretor comercial. Eles faziam uma festa muito bonita e a gente então recebia um troféu. Eu tenho o troféu que numa hora qualquer eu poderei mostrar para vocês. Então, tudo isso para mostrar para vocês a minha bagagem em vendas. Para falar sobre a minha carreira, quando eu tinha 17 anos, eu prestei concurso e fui aprovado e fui nomeado numa repartição pública.
fui ser funcionário público estadual. Tomei posse no dia 2 de janeiro de 58. Eu havia acabado de fazer 18 anos, porque eu nasci em 1939. Então, eu trabalhei nessa empresa um tempo, o salário era muito bom, era do Estado, né? Eu era funcionário público estadual. Só que com o passar do tempo, este salário foi ficando defasado. Cada ano que passava, a correção era cada ano menor. E eu trabalhei 11 anos. Depois de 11 anos, o que eu ganhava não dava para pagar um aluguel mais. E eu, então, trabalhava em 2 empregos. Tive carro de praça, né? Fui taxista, fui vendedor, trabalhei em outros empregos, por exemplo, eu trabalhei ao mesmo tempo numa repartição e no banco, executando o mesmo serviço. Na área de mecanizada, nós fazíamos o trabalho de classificação de títulos, de documentos, de pagamentos, de tudo, todo o movimento bancário. E na repartição, eu fazia um movimento, eu trabalhava na repartição de água, de emissão de contas de água, que a gente emitia em umas máquinas que era o sistema Power, que depois foi substituído pela IBM, e nós fabricávamos as contas de água, os impostos, e aí as pessoas pagavam e vinha para a gente fazer o processo de baixa, da contabilidade e tudo isso. E então eu trabalhei durante bastante tempo em 2 empregos. Mas, além de estar muito corrido com o horário, eu também não estava muito contente com o que eu ganhava. Então eu larguei do banco e aí eu fui ser taxista, comprei um táxi. Trabalhei com o táxi um tempo e gostava muito, era muito gostoso trabalhar de motorista de táxi, naquele tempo pelo menos. Aí na década de 60, 61, antes até 58, 59, 60. Bom, só que aí eu me casei em 61. Em 63 nasceu minha primeira filha. E quando eu estava nesta fase, eu comecei a achar que o táxi era muito gostoso de trabalhar, mas tinha 2 problemas. Primeiro, que eu queria que meus filhos tivessem orgulho da minha profissão, embora eu não houvesse estudado nada. Não era estudioso, não gostava de estudar. Mas eu comecei a sentir essa necessidade. Pô, eu vou ter meus filhos, e meus filhos vão ser filhos de um chofer de táxi. Não, eu tenho que mudar isso. E uma outra coisa que me levou a isso também, foi que o motorista de táxi trabalha tantas horas quanto ele tiver de capacidade para ficar trabalhando. É muito cansativo trabalhar nesse trânsito de São Paulo. E, por outro lado, o veículo também, o carro que eu tinha, era um carro velho, que também não aguentava muito esforço. Eu e ele estávamos precisando de uma vida mais tranquila. Então aí eu resolvi mudar e fiquei pesquisando o que eu iria fazer. Qual a profissão que eu poderia entrar, que me desse um ganho superior ao que eu tinha, mesmo sem esperar muito tempo para estudar, porque pensar em algumas carreiras melhores, eu teria que estudar, como eu falei que eu não fui estudioso, não fui muito de escola, eu teria que eliminar o colegial para poder prestar um vestibular, para entrar numa faculdade. E eu já estava até de olho numa faculdade, estava pretendendo, se eu fosse fazer uma faculdade, eu faria filosofia. Mas isso ia demorar muito. Eu ia ter que pagar. Pagar uma faculdade é caro. E eu tinha que pensar em alguma coisa mais rentável, mais rápido e que exigisse menos. Então, o que eu comecei a procurar? Cada passageiro que entrava no táxi, eu era muito falante, conversava demais. E aí eu perguntava o que faziam e pesquisava o que faziam. Então,
algumas profissões diferentes usavam o táxi. Lógico que tinha advogado, tinha professor, tinha médico, tinha dentista, tudo isso eu não iria nem pensar. Mas como tinha de vez em quando algum mecânico, algum eletricista, algum técnico em algum equipamento eletrônico diferente, eu iria ter que fazer um curso para aprender. Porque afinal das contas, ninguém se torna técnico só olhando. Não é só, olha, isso aqui é assim, 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 não. Aí não é técnico, aí é ajudante. Mas eu queria uma profissão para mim. E daqui, dali e tal, acabei escolhendo ser vendedor. Puxa vida, a profissão de vendedor parece ser muito boa. Se eu me tornar um bom vendedor, eu vou ter chance de ter um bom salário. Vou ter chance de ser respeitado. Como eu sempre fui, sim, bem responsável, felizmente, aprendi com meus pais a ser muito responsável, a ser comprometido com aquilo que eu faço e respeitar sempre as pessoas, as organizações, tudo. Enfim, eu era um rapaz que respeitava, que era trabalhador, que tinha força de vontade e que queria vencer na vida. Eu tinha essas coisas que eram necessárias, mas eu não tinha um conhecimento. Eu ia ter que buscar, aprender. Então vamos lá. A que mais me agradou foi ser vendedor. Bom, aí eu comecei a fazer umas tentativas. Via anúncio precisando de vendedor, ia lá. E era vendedor, geralmente, de porcaria. Como eu não entendia nada, eu acabava acreditando e tentava. Então, nessas tentativas, eu fui vendedor de cesta de Natal, fui vendedor de título de clube de campo, fui vendedor do Touring Clube, fui vendedor de títulos do Santos Futebol Clube e fui vendedor de uma tal de Studiplan, que era uma coisa quase igual a um consórcio, que deu um golpe na praça. Então, eu trabalhava um pouquinho com essas coisas que muita gente chamava a gente de picareta, muitas vezes fui mal recebido, muitas vezes tive que responder à altura. Então, quando alguém fala que quem não serve para nada vai ser vendedor, eu falo, olha, quem fala isso não sabe o que é ser vendedor. Não sabe mesmo. Porque ser vendedor começa que não é fácil. Segundo, que modéstia à parte, para você ser um bom vendedor, para você ser um vendedor e viver disso, você precisa ter um pouquinho de inteligência. Você precisa ter uma inteligência emocional. Você precisa ter uma boa conversa. Você tem que saber ser simpático, cativar as pessoas. E quando alguém não tem capacidade para ser outra coisa e diz que vai ser vendedor, não vai ser vendedor. Vai ser camelô. E o que eu andava vendendo era quase igual a ser um camelô. A diferença é que o camelô monta uma banquinha numa esquina e fica vendendo ali. O pessoal vem, pega, ele cobra e tal, dá o troco. Isso daí é o que ele faz e que alguém diria, foi acabar sendo vendedor. Não é vendedor, isso é camelô. E o que eu tentava também era mais ou menos isso. Porque eu ia batendo de porta em porta. Subia num prédio, no último andar e vinha descendo, entrando de sala em sala e batendo e oferecendo o que eu vendia. Ou na época da cesta de Natal, ou na época de planos da Studiplan, ou consórcio, que eu também tentei. Tentei até conseguir vender alguma coisinha, mas não o suficiente para viver daquilo. Vendia um ou outro, né? Tinha vendedores que vendiam muito. Eu nessa caminhada conheci um rapaz, chamava-se Alencar, ele era vendedor de livros, mas ele era
um vendedor de livros gabaritado. Ele vendia enciclopédias. Eu tentei vender, não consegui vender nenhuma. Mas ele vendia, todos os dias ele vendia. E a comissão era muito boa. Era 20% do produto. E uma enciclopédia não era barato. E aí a gente se conheceu tentando trabalhar numa outra empresa, numa chamada Vanguarda Imobiliária. Era para trabalhar vendendo imóveis. Ali eu até ainda dei um pouquinho mais de sorte. Cheguei a vender alguma coisa, ainda me aguentei um tempo ali. Mas o Alencar não conseguiu. Então vê como vendas tem disso. Ele vendia uma coisa muito difícil de vender, mas não conseguia vender alguma coisa um pouco mais fácil. Ele só sabia vender enciclopédia. Livros, né, de modo geral. Ele havia vendido já diversas edições e tal, mas ele era especializado em vender livros. E vendia bem, ganhava bem. Bom, nisso, quando eu trabalhava na minha repartição, eu tinha um colega que, sabe o que ele gostava de vender? Ele trabalhava na repartição no período da tarde, trabalhava da 1 às 7. De manhã ele ia para a feira vender amendoim. Então ele ia no atacadista, comprava amendoim a granel bastante, depois ele ensacava naqueles saquinhos, fechava, punha numa sacola e andava pela feira com alguns saquinhos na mão vendendo amendoim. E vendia, ganhava dinheiro. Ele falava, eu ganho muito mais vendendo amendoim do que na repartição. E a gente falava para ele vender não, aqui eu vou vender amendoim. Eu ganho bem, estou contente vendendo amendoim. Eu tive um outro conhecido nessa daí, que era vendedor de flores. Então ele ia no Ceasa, naqueles atacadistas de flores, e comprava resto mesmo, ele separava bem, separava direitinho, pegava aqueles restos, tinha um botão que estava não estava bonito, ele tirava umas pétalas do botão, embelezava, pegava alguns tal, e punha, fazia como é que chamava isso? Um ramalhete com rosas vermelhas, brancas, bordô, amarelas. Fazia um trabalho bonito, punha umas folhas tal, molhava para ela ficar bonito, embrulhava num papel celofane e vendia no semáforo. Ele também não queria saber de outra vida. Tanto é que ele acabou depois tendo uma floricultura. Mas mesmo com a floricultura, ele disse que ganhava muito mais e gostava muito mais de vender na rua. No semáforo ele vendia. Para quem? Para quem ia indo ou para casa para agradar a esposa ou para a namorada. Tanto é que ele trabalhava muito mais de sexta e sábado. Ele falava, de sexta e sábado eu vendo muito. Durante a semana vendo pouco. Ele comprou uma floricultura e olha, na sexta e sábado ele ainda ia vender na rua. Ele precisava faturar, porque ele comprou a loja e tinha que pagar. Então tinha o movimento da loja, que ele vendia até coroa de flores, mas à noite de sexta e sábado ele ia para a rua, porque ganhava para pagar a prestação. Então vejam, senhores, vender não é fácil. Esse negócio de dizer que alguém que não serve para nada vai ser vendedor, não. Vai ser camelô, porque para vender tem que ter criatividade, tem que ter coragem, tem que ser simpático. Porque se você sair para vender um livro e você não dominar, você não vende. Se você não for simpático, agradável, saber fazer a demonstração do livro, você não vende. Se você for vender flores num semáforo, também você tem que saber oferecer, tem que saber cativar a aceitação de quem está ali dentro de um carro, no volante, esperando o semáforo abrir para ir embora. Mas não, olha, uma florzinha para sua esposa, para sua namorada e tal, né? Pô, chega em casa com uma florzinha, vai agradar. Quer dizer, são argumentações que ele tinha. O outro, para vender amendoim, não precisava de argumentação.
Mas ele ia falando, olha, é gostoso, um amendoizinho, gostoso, olha, um amendoizinho que vicia, troca o cigarro pelo amendoim, ele falava. E era o jeitão dele. Esse que vendia livros, ele tinha uma manha, que ele pegava o livro e ele marcava com a unha uma determinada página. E quando ele estava oferecendo o livro para alguém, ele falava da história, vamos dizer, se fosse bíblica, de um versículo que contasse uma história. E ele contava um pedaço da história e falava, olha aqui. E ele abria a Bíblia, ou a enciclopédia, na página exata do que ele estava falando. Isso porque ele já tinha uma manha que ele marcava com a unha uma página que ele sabia o que estava escrito ali. Quando ele abria e expunha assim o livro para a pessoa. Então a pessoa via e ficava encantada com aquilo que ele havia falado, com aquela conversa inicial contando uma história que ele iria mostrar em seguida, ou pela Bíblia, ou pela enciclopédia, ou pelo livro que ele tivesse na mão. Então, são coisas que se aprende. Eu, por exemplo, não tive essas, mas quando eu fui trabalhar, eu procurei saber tudo sobre o produto que eu fui vender. Então eu iniciei, conforme eu falei, vendendo relógio de ponto. Trabalhei nas duas empresas de relógio de ponto. Nas duas. E aconteceu uma coisa que aconteceu muito na minha vida. Eu trabalhei primeiro numa, que tinha um nome melhor. Depois eu fui trabalhar numa outra que não tinha o melhor nome, mas tinha o melhor produto. Eu saí desta e fui para aquela. Eu vou contar por que eu saí desta. Eu já contei que no começo eu era funcionário público e trabalhava de vendedor. E um dia esta firma descobriu que eu era funcionário público e era contra os princípios dela ter 2 empregos. Não atrapalhava nada. E modéstia à parte, eu estava sendo um dos segundo, terceiro colocado em venda. Mas me mandaram embora. No dia seguinte, eu saí dessa empresa no dia 13 de março de 67, ou melhor, de 68. 67 eu havia começado a trabalhar. No dia 14 eu já me apresentei na concorrente, já garanti meu emprego. Voltei só para pegar meu documento, a baixa na carteira de trabalho e já iniciei na outra. Trabalhei 4 anos e meio na outra. Fui muito feliz, ganhei dinheiro, ganhei uma boa projeção na empresa, estava indo muito bem, me dava muito bem com os colegas, era um ambiente totalmente diferente daquele primeiro. Naquele primeiro, o ambiente era de fofoca, era terrível. Neste não. Quem havia me arrumado o emprego foi o meu concorrente. Eu trabalhava na região de Santo Amaro e o vendedor da região de Santo Amaro desta empresa, quando eu contei para ele que eu tinha sido mandado embora, ele falou, pô, vai lá para a minha empresa. E ele me apresentou e me garantiu lá. E aí eu fui trabalhar nessa empresa. 4 anos e meio depois, aquela empresa que eu havia trabalhado comprou esta. Sabe o que aconteceu? Fui mandado embora pela segunda vez da mesma empresa. Simplesmente porque eu já não tinha mais o segundo emprego. Mas simplesmente porque eles acharam que como eu já havia trabalhado, eu não podia voltar a trabalhar. Na verdade não foi bem isso, na verdade foi uma fofoca, mas tudo bem, deixa isso para lá. A minha história é essa. A minha história é vulgar, mas algo fica provado. Bom, então a minha história de vendas começou assim. E então na próxima segunda-feira eu falarei mais um pouco de vendas. Conversaremos sobre vendas. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima segunda-feira, nesse mesmo horário. Muito obrigado e até lá.